Este Cruzeiro do Arthur Jorge vai conseguindo, e não é a primeira vez no jogo de ontem, já fez isso contra o Goiás, contra o Boca Juniors, contra outras equipes que vieram ao Mineirão e se fecharam na base da capacidade técnica. Eu tenho que colocar um fator importante também. O Cruzeiro hoje tem um Gerson, mas a gente viu no começo do ano que só ter o Gerson não significa que você vai ter mais posse de bola e mais facilidade para criar contra adversários fechados. O Cruzeiro passa às quartas de final da Copa do Brasil. E eu já vou falar, viu, HG? Para mim vai ser o Grêmio adversário do Cruzeiro no sorteio da próxima terça-feira. Isso, irmão? Adivinhando o sorteio? Não, eu não estou adivinhando. Eu estou falando que Por que você acredita nisso? HG, me veio assim, em pensamento. Da última vez que ele falou isso, me veio ele em pensamento. já sabia, era informação. E a gente não tem compromisso Grêmio... com isso. E a gente vai se divertir com isso até a próxima terça-feira, 11 horas, né? Quando será o sorteio. Mas ontem me veio em mente que o Grêmio será o adversário do Cruzeiro. Até porque se for o Grêmio... é freguês. O Grêmio é freguesão. Freguesaço. Ontem, antes do jogo, é que a gente brinca muito com esse negócio que, é obrigação, não sei o que e tal. Mas eu, sinceramente, eu entendo esse lance do o respeito ao futebol e tal, porque o futebol, principalmente Copa do Brasil, prega algumas peças e isso aconteceu ao longo da história. Mas ontem eu estava absolutamente tranquilo de que o Cruzeiro faria, tanto que eu acertei o placar, o que é habitual, né? Toda rodada eu acerto. Acertei também. Por isso eu tenho... Acho que eu errei. Eu meti um 2-0 aí, mas é já habitual, já tô, inclusive, não estou nem querendo palpitar mais, tanto que eu acerto. Então, o que acontece? Onde eu estou querendo chegar? Gente, a disparidade é tão grande e ontem ela ficou tão evidente. Não, mas é que no Campeonato Brasileiro... Cara, eu sei, mas no primeiro jogo eu já achei que o Cruzeiro meio que... Sabe, um jogo para desintoxicar. É claro que o jogador não vai confirmar isso, o Arthur Jorge não vai. Aí o nível de concentração às vezes dá uma variada e tal, mas ontem não, gente. Ontem não, o Cruzeiro montou pra cima e foi empilhando gols perdidos e tal, e aí 2-0 ficou muito barato, pode ter sido muito mais. Dava pro Cruzeiro ter feito muito mais, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, aos amigos que estão aqui no estúdio. Dava para ser muito mais, até porque o Anderson fez boas defesas. Só para que o torcedor tenha ideia, no lance do gol do Matheus Henrique, ele é oriundo de um rebote que vem de uma finalização do próprio Matheus Henrique. Então, assim, a gente assistiu ao jogo de ontem com o Cruzeiro tendo oportunidades o suficiente para fazer 3, 4, talvez até 5. O próprio Caio Jorge chuta uma bola na trave. O Matheus Pereira tem uma finalização de longa distância que obriga o Anderson a fazer defesa. Então, o jogo de ontem mostrou um Cruzeiro que, para mim, ele está muito pronto, cara. Muito pronto para tentar brigar novamente por algo relevante. Ou muito pronto até para conquistar algo relevante. É que conquistar ou não depende muito de uma noite, de um dia, de uma tarde, de como o Cruzeiro vai se portar daqui até o fim da temporada. Mas pela tônica que a gente tem visto no trabalho do Arthur Jorge, esse time tem bola o suficiente e é organizado o suficiente para buscar um título relevante em 2026. Eu confio nisso e acredito nisso porque eu consigo enxergar esse time jogando. E aí, HG, a gente fala sobre, por exemplo, o favoritismo do Flamengo, pensando já no jogo da próxima quarta-feira, que eu sei que o torcedor cruzeirense está pensando muito nesse jogo. É o que se fala mais, assim, hoje, quando a gente conversa com qualquer torcedor cruzeirense. E aí, pensando no jogo da próxima quarta-feira, em termos de organização, eu vejo o Cruzeiro mais organizado que o Flamengo, por exemplo. Não à toa o Flamengo lá tem um trabalho... mais organizado é mesmo. Tô falando de organização, Não falo que o Cruzeiro tem melhores jogadores, que é melhor e tal. Eu falo como conjunto, como time, eu prefiro o Cruzeiro ao Flamengo. O Flamengo hoje não tem um conjunto tão bem alinhado, tão bem desenhado. E eu vejo muito a dificuldade do Léo Jardim, as críticas que são feitas a ele, e aí a gente vê no Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro sofra algumas oscilações, por exemplo, o jogo contra o Botafogo foi um jogo ruim e atípico do Cruzeiro, a gente vê uma tônica de um time muito mais organizado. E o jogo de ontem ficou muito nítido isso. E aí, num time organizado, as qualidades individuais, elas sobressaem. O Gerson sobressai. O Gerson, pra mim, tá comendo a bola, tá? O Gerson tá jogando muita bola. Muita gente fala, mas ele não tem nem gol pelo Cruzeiro. Ele fez gol não, né, Valuzinho? Não. Você que é bom de cabeça nessas coisas? Ele não fez gol pelo Cruzeiro. Mas o cara tá comendo a bola, velho. Tem Mas o que ele cria de condição pro Zé Maia? É um absurdo, HG. Tem um edit dele contra o Coritiba. Cara, se você parar pra assistir aquilo ali, você entende o que foi o jogo. Porque o Gerson participa de tudo, cara. O Gerson participa da construção de todas as jogadas. Ele pode não ser o cara do último passe, da assistência, pode não ser o cara do gol, mas é o cara que pensa o jogo.
Então, assim, nós estamos falando de um cara que é muito acima da média. Inclusive, eu volto a cobrar. O Gerson tem que ir para a seleção brasileira. Matheus Pereira tem que ir para a seleção brasileira. Não. Esses caras são acima da média. Não tem como não cobrar isso, Rolozinho. Parece que pro Cruzeiro é muito mais difícil, né? Eles recomendarem qualquer coisa, assim. Por isso que o Spindle tem que aparecer depois de todo o jogo e reclamar, porque se os jogadores e o Arthur reclamarem, eles vão ser suspensos. A CBF tá com essa... A CBF não quer que reclame. Melhorar a arbitragem aí já é outra... Eu já tô pedindo muito, né? Ela não quer que os treinadores e os atletas fiquem reclamando e insinuando coisas. Então o Spindle tem que aparecer antes, durante e depois de todo o jogo e falar. Porque eu repito, vencemos, avançamos, ninguém se lesionou gravemente, então vai perder o peso, mas não pode. E ali na frente, numa quartas de final, pode fazer diferença. E a tendência é de que camisas de mais peso se enfrentem, né? Com todo respeito à Chapecoense, é um clube de um outro contexto. Então você imagina a depender de quem vier do outro lado, como que vai ser essa situação da arbitragem. Não gosto de pensar nisso, mas não dá pra gente falar que não é uma preocupação, dado todo o contexto da temporada inteira, e é Libertadores, é Brasileirão, é Copa do Brasil, e enfim, né? Spindle tem que falar mesmo, né? E até só um ponto sobre a arbitragem aí, que tá até a matéria lá na Central da Toca, a CBF anunciou que vai ter o impedimento semiautomático nos jogos a partir das quartas. Agora todos os times envolvidos são da Série A, né? Os 2 da Série B foram eliminados nessa terça e quarta-feira. Então agora, como são 8 times apenas, e os 2 confrontos de hoje são entre times da Série A. Então, a partir das quartas até a decisão, teremos o impedimento semiautomático. Esse problema pelo menos não vai ter, né, Samuca? Porque a gente teve ali um gol anulado de uma maneira bem controversa, né? O pé do Kenji passou a calçar 52, né? Naquela linha de impedimento. O pé dele foi... esticado. Pô, ele parecia que tava com sapato de palhaço, cara. Aquele frame que eles usaram pra dar impedimento do Kenji. Quanto calça essa criança, né? Não é possível. Antes só aí do semiautomático, o principal feito do árbitro de vídeo é isso aí, ó, que a gente vai mostrar. Que é isso? Ele participou da Fazenda. Para, gente. Diego Pombo Lopes. Digita lá pra você ver, ó. Meu Deus do céu. Com todo respeito aos fazendeiros aí desse reality. Tomar banho. É isso aí, pessoal. Infelizmente chegamos aqui ao final do vídeo. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Tá? Você que curtiu, deixa o like. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo não, para dar aquela forcinha pro canal. Quero desejar boas-vindas aí para quem tá chegando agora, tá? Quem ainda não se inscreveu, já deixa o convite aí para você estar se inscrevendo. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia atualizada aqui do Cruzeiro. E peço gentilmente que vocês deixem o seu like antes de sair do vídeo, porque assim você ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então a gente agradece esse apoio aí, tá bom? Fiquem à vontade aí também para estar deixando a opinião de vocês em relação ao que todos os analistas aí trazem aí notícias do Cruzeiro para vocês aí, tá bom? Então deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham. E fiquem à vontade também para estar compartilhando o vídeo com os amigos, tá? Conheçam o canal, tá bom? Dê uma folheada aí nos vídeos, vocês vão estar vendo que esse canal só traz notícia do Cruzeiro, tá bom? Então, para você que está chegando agora, fiquem à vontade, seja muito bem-vindo mais uma vez. E fiquem tranquilos que esse canal só traz notícia do Cruzeiro. Todos os dias de segunda a segunda tem notícia para vocês, então vocês estão no lugar certo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto.